Em todos os lugares, no FM em 93,7, nas redes sociais no @CBN Campo Grande, no nosso site cbncampogrande.com.br, nos principais players de podcast e também está na Alexa. Alexa, põe na CBN Campo Grande. CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia onde você estiver. CBN Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, 10 horas e 12 minutos, abrindo a terceira e última hora do Jornal CBN Campo Grande. Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS. E nós seguimos aqui com a nossa série sobre a reforma tributária. E hoje nós vamos saber como essas mudanças impactam e podem impactar na administração estadual de forma geral. Aqui conosco o presidente do Sindifiscal aqui no estado, Rodrigo Falco, e o nosso convidado, o secretário adjunto de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Jean Neves Mendonça, já estão por aqui. Um bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Karina. É sempre uma honra estar aqui com vocês e com os ouvintes da CBN. Jean, muito bem-vindo à Rádio CBN, muito obrigada. Muito obrigado, um bom dia a todos aqui. Jean, vou começar já por você então, né? Para a gente entender esse impacto e de que forma as mudanças propostas pela reforma tributária vão impactar a administração estadual. Tá certo. Karina, primeiramente agradecer o convite, né, do Rodrigo, agradecer aqui, registrar a honra de participar do programa. Dizer para você assim, né, essa resposta ela tem várias nuances, né? Não tem uma única resposta. Não tem uma resposta única, exatamente. Mas dizendo assim, do ponto de vista da administração tributária, se você pensar essa virada de chave, né, da dinâmica da incidência do imposto, da origem para o destino, eu penso que as administrações tributárias terão que reformular toda a forma de fiscalizar, não é, de arrecadar, de cobrar o tributo de uma maneira geral, mas não se limita a isso, né? O Estado não se limita à administração tributária. Do ponto de vista de investimentos, nós vamos precisar redirecioná-los. Pensamos que muito da atração feita do capital privado se dá em razão dos benefícios, né, das renúncias, da guerra fiscal que hoje é praticada, que a gente sabe que existe, né? Aqui, já abrindo um parênteses, eu registro que a gente tem o dado que você pensa, o estado de São Paulo, apesar de ser o maior estado da federação, a princípio não precisaria disso, mas é o estado que mais concede benefício fiscal hoje no país. Portanto, eu penso que a gente deve, né, mudar, redirecionar esses investimentos que hoje são feitos, pensar em logística, infraestrutura, de uma maneira geral, readequarmos o nosso orçamento, né, a partir da realidade que está por vir, mas pensar assim, deixar o registro também de que os projetos de lei estão em andamento. Precisamos definir a alíquota, precisamos definir a forma de cobrança ainda, temos nuances a serem levadas em consideração, perdoa, como o ingresso do serviço na base de cobrança do Estado, não é? Esses regimes diferenciados de tributação, de cobrança, precisam ser levados em consideração. Nesse sentido que o texto ainda está em construção, né? A gente está falando desses impactos, mas o texto ainda está sendo construído e como você apresentou, Jean, tem muitos detalhes que ainda precisam ficar claros. Tem algum específico que para Mato Grosso do Sul é fundamental e é importante que o Estado tenha maior atenção, inclusive para articular decisões? São pontos de atenção do Estado do Mato Grosso do Sul, critérios de distribuição. Nós temos um fundo, né? O fundo de
o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que pretende ampliar a oferta de investimento para os estados no capital, tanto no capital privado como na infraestrutura também dos próprios entes federativos. Então é um ponto de atenção. Nós também direcionamos as nossas forças, nossos estudos naquilo que vai ser base, que a gente chama de fotografia, né, da arrecadação, que nos permitirá ter uma base de recebimento do IBS. Hoje me parece, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, parece que no projeto que já foi aprovado na Câmara, a fotografia para o recebimento do IBS leva em consideração o período de arrecadação do ICMS entre 2019 e 2026. Até 2026. Né? Até 2026, né? Dezembro de 26, exercício financeiro de 2026. Mas então, eu não sei se o ano 2019... Contempla, né? Enfim, mas esse período nos importa muito. Então, a gente já tem um passado, a gente já tem dados, informações de quanto a gente recebeu até agora, e precisamos trabalhar essa base de arrecadação, preocupados, é claro, manter a competitividade, entregar a segurança jurídica para o contribuinte, né, estabilidade nas relações entre o Estado e o próprio contribuinte. Enfim, como eu disse no início, é uma pergunta cuja resposta está em construção. Né? É complexa ainda, né? Conosco também aqui o presidente do Sindifiscal, Rodrigo Falco. Rodrigo, a gente já superou aquele momento de discutir se é mais positiva ou negativa a reforma tributária, ou ainda porque está em construção também é preciso ficar atento aos detalhes que ainda estão sendo discutidos. Sim, tem várias especificidades dentro do projeto, né? E uma coisa que o secretário aqui estava explicando, muito bem explicado, muito bem lembrado, essa questão da fotografia é porque alguns estados eles vão primariamente ter perda com a mudança do critério da arrecadação no destino do consumo e não na repartida entre origem e destino. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado com poucos habitantes, poucos consumidores. Então, tende a ter uma perda com a reforma tributária. Para esses estados, foi criado dentro da reforma tributária um mecanismo para você recompor, né, essas perdas. E isso depende, nesse momento, de como vai ser elaborado essa fotografia, como ela será elaborada, para que você possa fazer, posteriormente, essa recomposição, para que não haja perda. Porque a reforma ainda ela terá um período de transição real de 50 anos. Então, durante todo esse período, teremos ainda impactos desse momento de transição, de alteração do modelo. Com relação à administração, a gente tem uma perspectiva em que pese todos esses desafios, essas incertezas, uma variável aí, importante é que irá se iniciar, com certeza, um novo modelo de relação entre administração e contribuinte. A gente acredita que haverá um novo modelo de fiscalização, um novo modelo de relacionamento entre o contribuinte, até porque o próprio comitê gestor do UBS já vai promover a apuração automática desse tributo para o contribuinte, em que o contribuinte apenas vai concordar com a apuração já automatizada. Né? Então, o próprio contribuinte vai estar ali constantemente já apurando, recolhendo seus tributos ou não, e isso haverá uma fiscalização mais instantânea, mais contemporânea ao fato gerador, o que vai evitar, né, esses grandes litígios entre fisco e contribuinte. Então, se espera que daqui para frente a relação entre fisco e contribuinte seja menos conflituosa, menos beligerante. Mais célere também? Mais célere, mais eficiente, né? Com menos evasão, né? Menos sonegação. Isso é o que se espera com o novo modelo. E por tudo isso, e pela simplificação, né? pela redução da litigiosidade, discussão judicial, a gente espera, aí se projeta um aumento do PIB potencial de 20% em 20 anos.
né? E é o que se espera, porque seria muito bom para a economia. Uhum. Nesse sentido, né, a gente falando, o Rodrigo citou aí o IBS, né, essa arrecadação sendo feita no local do consumo. Como isso, secretário, vai afetar diretamente o Estado? Você já tem feito projeções para esse tipo de situação? Perfeito. Veja, até complementando apenas o que o Rodrigo falou, até para a gente deixar um recado aqui para a população, né? Essa questão da simplificação, né? Da diminuição do custo de conformidade, que hoje é muito alto. Eu assisti, ouvi relatando em um outro debate anterior, em um outro programa, que hoje se gasta 1.000 horas por ano. 1.800 horas. 1.800 horas por ano cumprindo obrigação acessória, enquanto a Europa e os Estados Unidos por ano leva cerca de 100, 120 horas. 150 horas aproximadamente. 150 horas. Então, os países da OCDE, né? Você tem a simplificação como premissa, né, nessa reforma. Mas também é premissa da reforma tributária a manutenção das arrecadações atuais dos estados. Então, a ideia é promover mecanismos que assegurem essa manutenção na arrecadação. E o Estado do Mato Grosso do Sul está atento a isso, a essas regras que foram postas, e a gente já comunicou, a bancada está muito alinhada com os desejos, né, com os rumos, as diretrizes do Estado quanto a isso. Nós entregamos números que pretendem ser mantidos. Então, já faço aqui uma segunda pergunta, né? É possível já antecipar ações no Estado para minimizar efeitos negativos, então? Você pensa que essa resposta, eu diria assim, que ela pode ser respondida sob duas acepções. Do ponto de vista arrecadatório, nós estamos fazendo estudos, porque hoje nós temos, por exemplo, Rodrigo, setores da economia que performam muito bem e que, me parece, com a reforma será mantido. Vamos lá. Do que eu estou falando? Combustível. Né? Hoje o combustível representa quase 1/3 da nossa arrecadação. O combustível já é recolhido no lugar do consumo, no local do consumo. O ICMS monofásico. O ICMS monofásico, nós temos a questão agora de 23 para cá do ad-rem, da gasolina e do diesel. Então, eu penso que nesse ponto nós não teremos perdas. E se você pensar que a atração de indústria nesse período até 2032, que é o período em que os benefícios serão mantidos, vai precisar bastante de energia para cumprir, né, com o escopo, há uma tendência ainda de crescimento, um espaço de crescimento sem a necessidade de aumento de alíquota da carga tributária. Da carga tributária e de um esforço fiscal maior, para que o combustível, a performance do combustível ainda continue aumentando. Né? Você tem o diferencial de alíquota ainda, né? No entanto... Pensando, né? No entanto, existe a necessidade, agora falando sobre um outro ponto de vista, que o Estado perde a capacidade de atração exclusivamente baseada no incentivo fiscal. Mas a gente já está fazendo a lição de casa há um bom tempo. O Estado investe em infraestrutura. Nós acabamos de receber a notícia da concessão de um empréstimo junto ao BNDES da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais, permitirá o investimento em infraestrutura. Isso significa a possibilidade de uma logística mais barata e, portanto, isso vai sopesar na hora da indústria decidir se retira as suas instalações daqui ou não. Nós temos, veja, hoje a indústria de celulose, creio que não esteja aqui exclusivamente pelos benefícios fiscais. Nós já somos um estado vocacionado à celulose. Naturalmente, hoje. Indústria de celulose atrai população, não é? E atrai consumo de combustível, enfim. Eu diria, até abrindo um parênteses aqui, eu recebi uma informação recentemente no grupo aqui do Concefaz, uma informação da Associação Brasileira de Veículos Automotores, dizendo que até 2030, ou seja, antes
verdadeira virada de chave, do final da virada de chave. Na transição. Durante o período de transição, mais da metade dos veículos que circulam serão elétricos. Veja, eu entendo que há um valor importante aí, que é a questão relacionada às mudanças climáticas, mas a diminuição do consumo de combustíveis fósseis é um grande desafio para o Estado, do ponto de vista arrecadatório. Então, existem assuntos tão emergentes quanto este da reforma tributária no âmbito arrecadatório. Mas no âmbito dos investimentos, o Estado tem feito a lição de casa. A gente está caminhando, né, para se transformar num Estado carbono neutro até 2030. Nós temos aftosa zero sem vacinação, né, sem necessidade de vacinação. Esses selos de âmbito internacional são importantes, facilitam, melhoram o ambiente de negócio, trazem estabilidade. Então, eu penso que o caminho do Estado é esse: redirecionar os seus investimentos, sobretudo em infraestrutura, em logística, para mitigar essa eventual perda da capacidade de atração por renúncia fiscal. Rodrigo, um assunto complexo, né, que tem muitos desdobramentos, né? De modo geral, qual a sua avaliação geral para este impacto da reforma tributária na administração estadual? É um desafio, com certeza será um desafio para a administração estadual continuar para manter o nível de industrialização de investimento que nós temos hoje. Se de fato, como nós mencionamos agora, o Estado hoje ele é vocacionado à celulose e hoje provavelmente esses novos investimentos aconteceriam independente de renúncia fiscal, o fato é que o início desse processo dependeu de renúncia fiscal. Só ocorreu lá atrás, só escolheram essa região lá atrás por renúncia fiscal, por negociação do Estado, que a partir de então deixaremos de ter essa ferramenta que é a renúncia, né? Mas teremos outras. Teremos a própria subvenção, que através de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que será criado, em que pese estarmos numa posição, e isso pode ser inclusive ainda objeto de discussão no Senado, né, no âmbito da reforma, que é o seguinte: serão 60 bilhões de reais anualmente ali nesse fundo, e nós, do Mato Grosso do Sul, estamos numa posição desprivilegiada na repartição desses recursos. Por quê? Porque foi adotado um sistema populacional. Isso nos prejudica, esse critério nos prejudica. Mas isso ainda está sendo discutido e pode ser alterado, pode ser melhorado agora, está em negociação, e pode acontecer uma alteração posterior também, né? Além da renúncia, além da subvenção através desses recursos do fundo, ainda haverá a possibilidade, de repente, das agências de fomento do próprio Estado, que está sendo criada, né, Jean, para que possa também ajudar na atração de investimento privado. Além disso, o governo vem trabalhando, nós temos uma alta taxa de investimento do Estado. O Estado do Mato Grosso do Sul ele investe muito, é um dos maiores dos estados que mais tem uma taxa de investimento da sua receita corrente líquida. A gente vem investindo, o Estado vem investindo para quê? Como o secretário mencionou, para que a gente tenha um ambiente de negócio que a gente possa reduzir o custo de produção no Estado do Mato Grosso do Sul, para que o Estado do Mato Grosso do Sul seja competitivo, independente da renúncia fiscal, seja competitivo. E esse é o trabalho que a administração precisa estar fazendo e está. Tá, Karina? O Estado do Mato Grosso do Sul, no governo Rio, vem trabalhando nesse sentido. Não tenho dúvidas disso. Secretário, e como fazer para ampliar essa cartela, né, de atrativos para a indústria, continuar sendo atrativo para as indústrias, também de outros setores, além da celulose? Veja, eu penso o seguinte: primeiramente, é a construção de um ambiente de negócio competitivo, não é? Hoje, o Mato Grosso do Sul, em liberdade econômica, segundo dados da Universidade Mackenzie, fica em terceiro lugar do país inteiro, né? Você falou sobre investimento. Me pareceu que no começo do ano nós éramos o segundo em retorno de investimento comparado com a receita corrente líquida. Atualmente nós estamos em primeiro lugar
mais de 18% de retorno. Isso é muito, Karina. Né? Isso é muito. Isso representa muito. Fora o que paga com folha, fora o que paga com custeio, a gente ainda consegue retornar 18%. O investimento é um percentual bem relevante, né? Eu penso que, além da criação de um ambiente de negócio competitivo, entregar liberdade econômica e também competitividade, segurança jurídica, um investimento na infraestrutura. E eu acho que isso é essencial para a atração de empregos. Eu penso que isso vai mitigar de forma muito positiva essa dificuldade que nós teremos de atrair empresa de uma maneira diferente, que não seja por incentivos fiscais. Né? Tá certo. Quero agradecer aqui muito a gentileza do secretário adjunto de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Jean Neves Mendonça, também ao presidente do Sindifiscal aqui do estado, Rodrigo Falco, mais uma vez esclarecendo, né, e trazendo, ampliando este assunto dos impactos da reforma tributária, hoje com foco na administração estadual. Muito obrigada, um bom dia a vocês. Obrigado, Karina. Muito obrigado, foi um prazer. Hora da gente fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais. Até já.